E aí, tudo bom? Eu sou André Guerra, sou coordenador e professor do Probante. Além disso, eu treino candidatos para provas orais de concurso público. Hoje nós vamos dar início a um quadro especial, Vale a Pena Ser. E hoje o Vale a Pena Ser é com o Gabriel Viegas. Prazer te receber. Eu que agradeço. E é claro, nós convidamos o Gabriel aqui porque o Vale a Pena Ser de hoje é advogado criminalista. Para a gente começar a debater se vale ou não a pena ser advogado criminalista, a gente chamou porque é um advogado hoje de sucesso, que entende do assunto, o que está acontecendo aí, não só da própria atuação, né, o corpo a corpo, mas também as notícias, o que os tribunais estão falando, né, as grandes teses. Então a gente te chamou aqui para que você auxilie aquela pessoa que está na faculdade ou que vai fazer OAB, o advogado que está começando, ou até mesmo aquele advogado com mais experiência, que ele quer saber como que é a atividade do advogado criminalista na sua atuação. Então eu te agradeço mais uma vez e eu faço a primeira pergunta, que é querendo saber exatamente como que você chegou nessa área de atuação, por que você resolveu ser advogado criminalista? Em primeiro lugar, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem não está nos assistindo, né? Quem não conhece o professor André Guerra, eu recomendo aí que dê uma pesquisada forte sobre a bibliografia dele, porque é uma das pessoas de maior conhecimento jurídico que eu conheço, e eu acho que eu que tinha que estar te entrevistando, né? Isso aí só me conhece, por isso que ele tá falando. Mas a minha entrada no mundo da advocacia criminal foi muito curiosa. Eu formei e entrei na advocacia corporativa, né? Em especial mexendo com direito do trabalho para startups e algumas empresas de bastante porte aqui de Minas Gerais. E apesar de ele estar aos olhos da sociedade, aos olhos das outras pessoas, com relativo, entre aspas, sucesso, né? Eu por dentro estava completamente insatisfeito, André. Completamente insatisfeito. Eu não gostava do que eu fazia, o que eu fazia para mim era um peso a cada dia. Eu ia trabalhar, mas sem aquele brilho nos olhos. E eis quando eu estava no auge da frustração, pensando seriamente em seguir outro caminho, seja ingressar no mundo dos concursos públicos, ou então talvez trabalhar com e-commerce, que eu tenho um amigo pessoal que muito bem sucedido nessa área, né? Eu fui chamado para atuar em um caso criminal. E era uma questão de tráfico de drogas, e na hora que eu pisei na delegacia as coisas mudaram. Eu já senti um arrepio diferente, eu senti uma adrenalina, um brilho nos olhos, cara, começou a queimar um fogo em mim que eu pensei, eu nasci pra isso aqui. E cada vez que eu ia conversar com um policial, cada vez que eu ia conversar com um delegado, cada vez que eu ia sentar ali pra ver meus meninos, né, a forma que eu vejo, que eu chamo que a gente tá assistindo, era uma adrenalina que não tinha preço. E na hora que eu vi que eu realmente tinha aquele gosto pra aquilo, eu pensei assim, vale a pena. E deu tudo certo, né? A gente conseguiu soltar esses meninos que estavam sendo acusados. E o delegado era de uma gentileza, mas de uma gentileza que eu tava me atendendo fora do comum. E eu conversei com ele, falei, olha, eu tô realmente tentando ingressar, pensando em ingressar nessa área criminal, né? Até então não tinha pensado, mas gostei muito. Queria saber quem tá na área aqui, o que você acha. E o que ele me falou foi uma frase que eu jamais esqueci. Foi a seguinte, Gabriel, se você atuar na área criminal, você vai descobrir as piores coisas que o ser humano faz dentro de uma delegacia. Mas essa mesma delegacia vai te transformar numa pessoa melhor. E realmente, na sua vida pessoal, você quer ser o mais amável possível, você para de implicar com um problema pequeno. Então uma coisa que eu asseguro a quem está assistindo que a advocacia criminal vai te tornar uma pessoa muito, muito boa, né? É interessante, né? Porque você falou aí que não sabia o que ia fazer e que chegou esse caso para você, né? Mas a advocacia criminal, ela sofre um preconceito, não é nem um preconceito que eu estou falando das pessoas de fora, não. Isso, claro que tem, mas dos próprios advogados, né, dos outros juristas, dos outros operadores de direito, por um desconhecimento, por um medo, né, de atuar, de lidar com esse meio que muitos não gostam, muitos, até a maioria que diz que não gosta, não conhece, né, nunca tentou fazer isso. Então, por que você teve essa coragem, essa iniciativa de tentar
justamente iniciar essa sua atividade profissional mesmo da advocacia com a advocacia criminal? Sobre a contextualização que você comentou, né? Da figura do advogado criminal, realmente, alguns momentos é mal vista. Cesare Beccaria, que talvez seja o maior penalista de todos os tempos, ele já falava sobre isso. Então, olha, muitas vezes vão confundir a visão do advogado criminalista com a do próprio criminoso, como se fosse você que tivesse cometido aqueles delitos, né? Só que é uma visão extremamente leiga de quem está de fora da área, porque a sua função é realizar uma defesa técnica. Não foi você que efetivamente cometeu aqueles crimes, a gente tem que saber separar as coisas muito bem. Esse preconceito é realmente de quem não atua na área. Porque quando você atua na área, você percebe a adrenalina que tem em relação a isso. Você pode perceber que geralmente uma pessoa que trabalha com segurança pública, ele não quer sair da segurança pública. Por exemplo, uma pessoa que é policial militar, ele vai querer fazer um concurso, às vezes, para a área de promotor, para atuar no âmbito criminal. O sujeito que era delegado, ele também quer ser juiz criminalista. Isso porque a âmbito criminal, ele te dá uma adrenalina, um sangue nos olhos que nenhuma outra te dá. Você fica viciado nessa adrenalina, você quer isso. E o que te move é essa energia. E você já pensava, assim, na época da sua faculdade, em ser um advogado criminalista? Não pensava, exatamente por essa visão externa de que a gente tem. Pensava que poderia ser perigoso, pensava que poderia ser problemático, né? Então não me imaginava nessa área. Mas a bem da verdade, não é a gente que escolhe o penal, é o penal que escolhe a gente. Então, a partir do momento que eu fui escolhido, eu só fui na vocação. E aceitou, né? Porque tem muita gente que é escolhida e foge, né? Foge. E você foi... Não sabe o que tá perdendo. Melhor pra você, né? Melhor pra mim. E o que precisa para que o profissional ele tenha sucesso nessa área? Agora a gente tentar falar de características mesmo do profissional. André, se eu tivesse que listar uma principal, sem sombra de dúvida, é a captação de clientes. Eu particularmente sempre tive uma preocupação muito grande com a área acadêmica, né? Tanto que hoje eu tô vinculado ali a algumas disciplinas do mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou professor em alguns cursinhos especial probante, que tem uma qualidade excepcional, né? Mas uma coisa que eu descobri é que o seu cliente ele não importa se o seu habeas corpus vai ser uma teoria do Roxin sobre a conduta, uma citação extraordinária do Gustavo Badaró, ou se vai ser um habeas corpus feito num saco de pão. O cara saindo da cadeia é o suficiente. Então, assim, uma preocupação técnica, uma preocupação acadêmica, ela é muito importante, mas a alma do seu negócio é cliente. Se não tiver cliente, o negócio não sai. Por isso, se eu tiver que fazer uma recomendação para o nosso pessoal, é cliente, 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 cliente. Falar, né, é mais fácil do que fazer. Então, qual a dica que você dá para conseguir clientes assim de característica? Tem que ser simpatia, tem que ser valor, tem que fazer aquele valor mais baixo que todo mundo. O que fazer para efetivamente ajudar a captar cliente? Outra pergunta muito boa. Acho que o André pode substituir o Fausto Silva, o Pedro Bial, até descobrir uma boa vocação. Mas, André, a forma de captação de cliente, talvez o que tenha sido o que não me fez dar certo lá no mundo corporativo, é o que me faz dar certo na captação de cliente. Eu sou um cara mais coração. Então, muitas vezes eu percebo que na hora que eu vou conversar com o meu cliente, ele percebe que eu estou sentindo a dor dele, ele está percebendo que eu me importo com ele, que eu não estou ali só pela questão financeira. E eu acho que isso é a essência. Porque a pessoa que procura um advogado, quando você encontra um advogado, ele está numa situação de completo desespero. É tipo a pessoa afogando que precisa de uma mão de puxar ela, né? Então eu acho que essa questão emocional ela é muito, muito importante. É uma coisa que convém a quem está nos assistindo dar uma investida de tempo. Tem bons livros nesse sentido. Mas tudo com muita naturalidade. Você não pode também tentar forçar a pessoa a fechar com você, por exemplo, se, entre aspas, desculpa a expressão que eu vou utilizar, mas se prostituindo nos seus honorários. Por exemplo, eu conheço advogado que já fez audiência, ouvi falar de advogado que fez audiência de custódia a R$200. Você tá de sacanagem de fazer uma audiência de custódia. Claro que no início você não vai saber muito bem precificar o seu valor. Foi um dos meus equívocos no início de carreira. Eu muitas vezes prestei serviços complexos por valores baixos.
Isso a gente vai ajustando com o tempo. O erro faz parte do ser humano, a gente vai aprendendo a todo momento. Hoje eu chego num patamar que é justo, tanto para mim quanto para o meu cliente. Quando você sair dessa fase inicial, você vai ter mais tranquilidade de dar o seu preço, se a pessoa achar caro, que procure outro profissional, mas você vai saber o seu valor e tem que saber. E qual que é a maior dificuldade dessa área? André, o que é a minha maior qualidade acaba sendo o maior defeito também. Eu efetivamente não falo isso da boca para fora, mas eu realmente não me importo com meus clientes. Eu sinto a dor deles, eu sinto a dor dos familiares, eu tenho esse exercício de empatia muito forte. E a advocacia criminal, ela tem uma carga emocional um pouco puxada. A gente não pode negar todo o drama que está ali. Então é muito comum você ver profissionais da área do direito, e eu estou falando de juízes, delegados, promotores, eu posso falar com muita segurança mesmo, que do ponto de vista emocional dá uma sucumbida. Então assim, a gente precisa dar uma investida sim na nossa saúde emocional, na nossa saúde psicológica em relação a isso. E é até uma situação curiosa, nem estava no script, mas me veio isso à mente. É muito comum, André, extremamente comum, você entrar em locais de âmbito criminal, seja, por exemplo, uma penitenciária, seja, por exemplo, uma sala de julgamento, uma sessão de julgamento, uma sala de promotor, ter símbolos religiosos. Dos mais variados tipos. O crucifixo, tem a foto do Allan Kardec, os mais variados, cada um ali com sua crença, né? E muita gente tem dificuldade de entender isso porque o Estado é laico, né? E ele é uma repartição pública, então em tese não poderia ter pelo menos tem essas críticas, né? Não poderia ter símbolos religiosos. Mas eu percebo que o cara que está na área criminal, ele precisa dessa coisa. Ele precisa de sentir essa segurança a mais, seja por uma questão divina, seja por qualquer ponto. É um refúgio psicológico que ele tem. Então, nem tô lembrado mais a pergunta, mas pro pessoal cuidar bastante da saúde emocional, da saúde psicológica, porque é pesadinho, sim. Ok. Você enfrenta dificuldades, né, igual todos os profissionais, mas o que você entende como a sua maior recompensa, né, aquilo que te impele a superar essas dificuldades? O olho até brilha de lembrar disso. É quando você consegue efetivamente soltar uma pessoa, né? Porque o seu contato maior como advogado criminalista vai ser com os familiares. Então quando você consegue soltar uma pessoa, você vê o tom de voz da mãe, aquela alegria, porque pra mãe, poxa, R$1 milhão ou o filho solto, ela quer o filho solto. Quando você vê que você conseguiu resolver o drama daquela pessoa, não tem preço. Não tem preço, e isso é realmente a maior recompensa que a gente tem, né? E agora pensando nas pessoas que estão nos assistindo, você disse as suas características pessoais que ajudam e que atrapalham. Agora, pensando nesses terceiros, nesses interessados, o que você acha que eles devem ter para ter sucesso na advocacia criminal, e o que elas não podem ter que vai atrapalhar o desempenho? Até levando um pouco o nível, né, André, da nossa conversa, tem 2 livros que eu considero essenciais para todo operador do direito, em especial quem está na advocacia criminal. Livros que eu já estou adiantando, você pode usar para o bem ou para o mal. O primeiro é 30 formas de vencer um debate sem ter razão, do Arthur Schopenhauer, que é um filósofo alemão. Recomendo vocês lerem, principalmente em fazer Tribunal do Júri. E o segundo é o Príncipe do Maquiavel. E o Príncipe do Maquiavel, ele fala em determinados momentos de forma de manipulação do povo, né? E uma das formas é na figura, entre aspas, moderna hoje, do não quero generalizar, mas de alguns coaches, entre aspas, que dão formas prontas para o sucesso, né? A bem da verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar essas fórmulas prontas, sabe, André? Eu acho que vai muito de caso a caso. Mas algumas características você vê que de fato são muito importantes. A primeira coisa que você precisa ter é muita disciplina mesmo, principalmente para você que está abrindo seu escritório, né? O horário que você vai acordar, o horário que você vai sair, isso aí é questão sua gestão do seu escritório, você precisa ser uma pessoa disciplinada. Cara, carisma e simpatia é muito, muito importante. Porque não necessariamente o carisma vai soltar o seu cliente, mas a antipatia vai prender seu cliente. Então, assim, é bom você ser uma pessoa bem relacionada, seja com o delegado, seja com o promotor, seja com o juiz, com os agentes penitenciários, com os policiais militares que estão ali na ponta. Você ser uma pessoa bem vista é muito, muito importante. Pelo menos é o meu estilo, né, de advocacia, e eu recomendo fortemente. O que eu acho que você não pode ter,
principalmente, André, desorganização. É muito difícil ser uma pessoa organizada, né? Todo mundo tem um certo nível de desorganização na própria vida, mas não pode ser uma bagunça, não. Porque senão você perde prazo, você perde publicações, em especial porque a gente está falando de uma justiça que majoritariamente no país ainda não tem um PJE. Para quem ainda não é advogado, né? PJE é um sistema de peticionamento eletrônico. Acredito eu que muito em breve essas coisas vão mudar, mas hoje a advocacia criminal, ela na essência é a advocacia raiz. A publicação você tem que ir lá no fórum, ver o que tá falando. Se for outro comarca, você tem que pagar alguém para fazer a diligência. Então, você precisa ser uma pessoa organizada, principalmente porque essa questão do peticionamento, ainda ser físico na maioria das comarcas do país, te exige muita organização. E o que os clientes mais pedem a você? Para que eles te procuram? Sem sombra de dúvidas, André, é a soltura dele. Ele, como a gente comentou anteriormente, né, ele não importa se o habeas corpus está impetrado num saco de pão. Claro que no escritório a gente tutela para fazer a coisa no mais alto nível possível, mas o cara quer ser solto, independente do que aconteça. Sobre as áreas de atuação, né? Infelizmente, o tráfico de drogas ainda é uma realidade no nosso país. Inclusive, é um motivo da maior parte das prisões que a gente tem. Então, naturalmente, seus clientes, em grande parte, também vão ser relacionados ao tráfico de drogas. Lei Maria da Penha, cara, vai ter. E dos dois portos, seja da vítima que está requerendo ali uma medida protetiva, ou seja efetivamente do agressor. E adiantando, né? Lei Maria da Penha é uma lei muito dura. Cara, e tem que ser, né? Bem, na verdade, ela tem que ser dura mesmo. Uma atitude errada ali por parte dele dá realmente cadeia, de forma que se não fosse Lei Maria da Penha, não daria. E a gente tem um segmento muito especial lá no escritório, que inclusive a gente olha com bons olhos, que é a advocacia penal militar. A gente tem um segmento que trabalha nesse sentido e é bem legal. Bem legal, são poucos profissionais que atuam na área, é muito diferente da advocacia criminal comum, mas não é que seja um dos poucos sistemas que funcionam, mas eu poucas vezes vi na minha vida uma justiça tão eficiente igual a justiça militar. Poucas vezes. Os servidores, em sua maioria, são militares. Então, por exemplo, a gente recepciona lá um sargento, mas ele tá todo de terno, bonito, assim. São poucos processos e uma estrutura muito boa. Então, é uma justiça que funciona muito bem e boa de atuar. Como é que é o dia a dia de um profissional criminalista? André, a gente não tem rotina. Então, vou dar um exemplo recente do dia de ontem, né? 4 horas da tarde, eu estava almoçando de chinelo e bermuda no shopping que é ao lado da minha casa. Mas 11 horas da noite eu estava trabalhando em reunião com o meu cliente. Então você não tem uma rotina muito bem definida. Isso aí vai surgindo conforme as demandas do dia e sua própria disponibilidade como pessoa também. O que vai ser padrão? Você vai muito nos órgãos públicos. Seja as penitenciárias, seja as delegacias, seja o próprio órgão judiciário, você vai muito nos tribunais de justiça. E eu parto de uma premissa muito forte com convicção. Advogado criminalista não fica no escritório. Ele tem que estar sempre batendo asas. Seja em benefício de seus clientes, seja para diligenciar informações que forem necessárias. Cliente meu lá no escritório é só com horário marcado. Como que funciona essas visitas a penitenciário? Como é que você se sente lá dentro? É difícil? É complicado? Como que é? Porque eu imagino que a maioria que não atua na área não tem ideia de como é que é essa convivência ali, né? Essa participação. Em primeiro lugar, André, você vai ser muito bem recebido. E eu elogio, né? Não só em Minas Gerais, mas nos outros comarcas a gente já foi também. Os agentes penitenciários são muito bem treinados para te recepcionarem muito bem. E realmente ali na hora que você chega, você é bem visto, inclusive você tem um tratamento mais respeitoso que eu particularmente tinha quando atuava lá como advogado no âmbito corporativo. Mas uma coisa que a gente estava discutindo lá, inclusive na escola de mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais. O sistema de penal ele é feito para ser desconfortável, né? A gente tem, inclusive, professores acadêmicos muito fortes que defendem que o nosso sistema atual ele é mais cruel que na época medieval. E ele dá uma série de razões para justificar isso. Esse desconforto do sistema penal te atinge como advogado. Então, vou dar um exemplo assim, de uma situação concreta que aconteceu.
Eu cheguei para atuar para visita de um cliente, era meio-dia. Quando deu 4h30 da tarde, ou seja, 4 horas e 30 minutos de espera, eu tive a notícia de que o meu cliente não estava na penitenciária. Eu disse, pô, mas como é que ele não está? Não, a Polícia Civil levou ele para fazer um interrogatório. Eu disse, pô, mas como é que vocês não me avisaram lá atrás? Eu falei assim, doutor, desculpa, não é culpa nossa, mas é que o sistema não é informatizado. Então se a Polícia Civil leva uma pessoa, alguém anota num papel, e aí até achar o papel, até achar a pessoa que anotou, procurar o seu cliente, saber se esse cara não fugiu, se ele tá em outro penitenciário, se não coloca ele errado, demorou 4h30 e eu não consegui falar com a pessoa, né? Eu tô dando um exemplo pontual, mas isso é rotina. Se você vai na penitenciária, cara, pode reservar no mínimo umas 3, 4 horas. Então, resumindo a situação, você vai ser muito bem tratado como pessoa, mas é um sistema naturalmente desconfortável. Mas você acostuma com isso. E os clientes, eles que estão presos, né, eles te recebem de modo irritado, nervoso? Como é que é a recepção por parte desse cliente? Pelo contrário, André, pelo contrário. Hoje a gente tinha começado da mesma forma que os agentes penitenciários te recepcionam de uma forma muito boa. Com o tempo eles começam a te conhecer. Fala, doutor Gabriel, tá batendo ponto, né? Entra aí. Esses dias teve uma, aqui na cidade com marca de contagem, que ela não pediu meu OAB, ela já sabia de número, de cabeça, meu número de OAB. Mas o seu cliente, ele te recepciona com um sorriso no rosto. Porque você é a esperança dele. Ele sabe que você é a pessoa que está defendendo os interesses dele, né? E claro que vai também ali de uma característica individual da pessoa. Tem gente que é mais introspectiva, tem gente que é mais extrovertida, mas em tese ele te recepciona com um sorriso no rosto muito forte, em especial porque a gente faz muita questão de ter um ditado que é muito importante, né? Fala só, no trabalho não adianta só você ser correto, você tem que parecer correto. Então a gente deixa bem claro para os nossos clientes tanto que a gente está trabalhando, tanto que a gente já fez, se as coisas surgirem da forma como a gente gostaria, a gente deixa claro o porquê. Se as coisas não surgirem como a gente gostaria, porque infelizmente, né, nem tudo é do jeito que a gente quer, a gente também demonstra com muita esclarecimento os motivos de não ter dado certo, mostrar que eram coisas que estavam acima da nossa capacidade de controle. Então a gente é recepcionado muito bem, a gente sente um tom de voz de alegria quando a gente chega, uma coisa bem gostosa. E o que você sabe que quem não está no meio não sabe? O que o interessado precisa saber e que ninguém conta sobre essa atividade criminal da advocacia criminal? Vou tocar num tema sensível. Inclusive é o que impede a maioria das pessoas de entrar na advocacia criminal, é o questionamento se seria perigoso atuar na advocacia criminal. André, muitas vezes você vai estar lidando com uma pessoa que não tem o mesmo nível de esclarecimento que eu, você, quem está nos assistindo, né? Uma pessoa que muitas vezes não sabe ler, então se sabe ler, eles não sabem interpretar a informação de forma muito clara. Então, sobre essa questão de perigo, o que eu vejo que acontece é basicamente o seguinte: quando acontece algum mal entendido ou a pessoa tenta passar o cliente para trás. E aí, efetivamente, é um público que não convém você deixar ele nervoso, né? Eles não têm muita tolerância para a desonestidade em cima deles. Mas a partir do momento que você for muito correto, deixar tudo muito claro, deixar em exatos termos que foram feitos, tudo certinho, você não vai ter problema não. Geralmente eles são muito corretos e respeitam a figura do advogado. Para essas pessoas, efetivamente, há um equilíbrio ali entre advogado, Ministério Público e juiz que a Constituição coloca, né? A gente sente que eles te tratam no mesmo patamar que essas pessoas e é o correto, né? É o tratamento que a gente merece mesmo como advogado. E você já sentiu na pele algum medo de algum cliente, alguma ameaça que você sofreu, alguma coisa assim já aconteceu? É outra pergunta muito boa também. Se você me perguntasse até pouco tempo atrás, eu falaria que não. Mas a gente tem um caso recente de uma pessoa que ela aparentemente foi mal assessorada por um segundo advogado, que inclusive por uma série de desinformações, ela acreditou que quem tinha trabalhado era a Defensoria Pública, não a gente, né? E a gente teve que sentar, conversar, resolver da melhor forma possível, acalmar o rapaz, que ele estava num nível de nervosismo absurdo, achando que a gente realmente tinha passado ele para trás, pegado o dinheiro, quem fez o trabalho foi a Defensoria Pública, né? E depois de toda uma conversa que foi trabalhada, foi quase um dia inteiro ali, a situação relativamente tensa, né, muito nova pra gente, a gente decidiu ali a forma de solucionar o problema de uma forma que ficou boa tanto pra gente, né, que a gente ficou livre da situação, quanto pra ele também.
Mas tive esse episódio pontual, que foi por um desencontro de informações assessorado por um outro advogado, que eu não sei qual era a intenção desse cara, realmente não sei, e também não nos interessa, né? Mas em 99,9% dos casos a gente não teve. A gente está falando de um caso pontual de centenas. E o que você não gosta dessa área? Se você pudesse mudar isso, o que seria na sua atividade? A primeira coisa que eu mudaria, se tivesse meu controle, era o piso salarial, que advogado devia ganhar 1 milhão por mês. Eu acho que seria uma boa ideia. Mas brincadeira à parte, é o próprio desconforto que a gente conversou um pouco antes. O sistema penal, ele é desconfortável, não tem como. Então, por exemplo, quando você vai na delegacia, a gente não vai estar numa cadeira confortável igual a gente vai estar agora, né? Quando você chega numa penitenciária, a gente não vai ter esse ar-condicionado, essa beleza toda do estúdio. Então esse desconforto eu acredito que deveria se mudar sim. Inclusive em próprio respeito aos policiais, ao delegado, eu entendo que uma delegacia devia ser mais estruturada para as pessoas que trabalham ali, né? Para a própria vítima, que às vezes vai fazer um boletim de ocorrência, eu entendo que ela deveria estar num ambiente mais acolhedor. Em relação às penitenciárias, André, por uma série de questões de crise orçamentária, estão reformulando a lei de execuções penais para ver se encontra alguma solução para isso, mas hoje, infelizmente, as penitenciárias não são como deveriam, né? E esse desconforto do sistema penal, das penitenciárias, das delegacias, influenciam também no trabalho do advogado. Então, se eu pudesse mudar algo, seria para estruturar um pouco melhor os órgãos públicos relacionados ao âmbito criminal. Você se vê fazendo isso para sempre? Ou você no futuro se vê mexendo com só um tipo de crime? Ou não tendo essa atuação direta com clientes, gerenciando só seu escritório? Como você se vê e você espera, né, estar atuando aí no futuro? André, eu tenho uma administração muito centralizada no meu escritório. A gente tem contato, sim, das pessoas que trabalham com a gente, com os meus clientes, né? Mas eu prefiro que o contato sempre surja de mim, na maioria dos casos. Então eu prezo muito por esse contato pessoal. Como que eu vejo meu escritório estruturado no futuro? Hoje a gente está tendo uma margem de sucesso muito legal, as coisas estão fluindo bem, mas é aquele ditado dos antigos, né? O inimigo do bom é o melhor. Então uma coisa que eu quero no futuro, é uma coisa que a gente já está estruturada, é que eu vou individualizar as pessoas que trabalham comigo conforme determinado crime. Então, por exemplo, vou dar um exemplo das pessoas que trabalham com a gente, né? Poderia citar outros, o Guilherme, por exemplo. Vou fazer o Guilherme, você vai ser especializado aqui em Tribunal do Júri. Vou deixar o Guilherme especializado em Tribunal do Júri. O Márcio está especializado em tráfico. E assim a gente vai fazendo para segmentar essas pessoas. É um planejamento que eu tenho, mas ainda está na teoria, né? E as coisas do jeito que estão hoje estão fluindo bem. Estão fluindo bem, mas a gente tenta sempre atingir o máximo de excelência. E como você vê a advocacia criminal no futuro? Outra pergunta muito boa. Diferente de outros ramos do direito, a advocacia criminal ela nunca vai entrar em crise. Igual a gente estuda em criminologia, né, o desvio social ele faz parte da sociedade. Sempre existiu, sempre vai existir, não tem como. Claro que há fatores sociológicos que aumentam ou diminuem essa criminalidade, mas sempre vai existir. E é o que tudo indica no Brasil, não vai diminuir tão cedo, não. Graças a Deus, né? Pra mim, né? Pra minha viagem, para minhas viagens, vai ser muito bom. Mas... Então, assim, é um ramo que não vai ter crise, diferente, por exemplo, do ramo trabalhista, que a gente teve uma reforma trabalhista há pouco tempo que diminuiu consideravelmente os processos, né? Diminuiu consideravelmente o faturamento dos escritórios. No âmbito criminal não vai ter essa crise. E para a demanda, André, a gente tem relativamente poucos profissionais. Igual a gente conversou há pouco tempo, né? Nem todo mundo está disposto a dar cara a tapa, tem pessoa que realmente não tem vocação, e a demanda é gigantesca. Então muitas vezes a pessoa vai pela defensoria pública, milhões de pessoas que tinham condições de ter um advogado, mas às vezes não conhecia alguém ali de confiança, e assim vai. Então, assim, pelas peculiaridades da situação, você sabia que muitas vezes não vai ser um público classe A, mas tem mercado sim, tem demanda. E dá para ganhar dinheiro, dá para sobreviver bem aí com a advocacia criminal? Dá sim. É claro que a gente tem que ter muita cautela e cabeça no lugar.
Por exemplo, no mês de faturamento muito alto, você não pode sair comprando um celular de 10 mil reais ou uma viagem para Disney. Por que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que você não tem limite para cima, você também não tem limite para baixo. Então, nos meses de faturamento mais alto, cabeça no lugar, não sai gastando, sempre ser lei para quem tem um escritório novo. Sua conta nunca pode estar zerada. Você sempre tem que ter reserva de dinheiro para esses meses mais baixos, né? Mas dá para viver bem com qualidade, sim. E os clientes, eles te pedem para te pagar em galinha, te pagar com carro velho ou com alguma coisa assim nesse sentido? Como que funciona isso? André, a pessoa que é presa, ela nunca espera que vai ser presa. O cara pode ter um mandado de prisão em aberto porque ele não acha que vai acontecer. Então é uma despesa não planejada, e a gente está falando de um país da maioria das pessoas que não guardam dinheiro. Então realmente surge essa demanda de necessidade, mas às vezes a pessoa não tem o recurso. Uma coisa muito boa que o nosso estatuto da OAB permitiu, muita gente critica a OAB e algumas críticas a gente até considera como corretas, né? Mas o estatuto modernizou muito essa questão de cobrança. Então é possível agora o uso do cartão de crédito. O advogado criminalista precisa ter a maquininha do cartão de crédito no escritório dele, porque é uma forma de pagamento muito viável. Preferencialmente receber à vista o dinheiro, porque existe possibilidade, né, por uma série de fatores, depois que a pessoa sair, eventualmente você não te pagar, né, você sofrer um cano. Então, particularmente, eu prefiro pagamento à vista, eventualmente, se for parcelado, na cartão de crédito. Bom, não tem cartão de crédito, também não tenho dinheiro. Você tenta ali arrumar uma forma justa para o seu cliente, para você, mas não é o ideal, e você saber que existe o risco do calote. E para a gente terminar, Gabriel, vale a pena ser advogado criminalista? Vale a pena. Você vai ter muita adrenalina no seu sangue, cara. Você não vai conseguir viver de outra profissão, você não vai conseguir mais atuar numa causa empresarial, numa causa civil, de família, vai ser só o criminal que vai te mover de tanta paixão que é. Por isso financeiro você vai ter retorno. Né? E você vai ter uma biografia, uma história de vida que vai ser interessante. Você vai olhar para sua própria vida e você vai ter orgulho do que você fez. Então vale a pena. Que bom, né? Eu acho que quem estava interessado em entrar nessa área conseguiu ter muitos esclarecimentos, né, com as suas respostas, com as suas declarações, agregou muito conhecimento para eles, e aí quem sabe você não vai ter novos colegas aí para te ajudar nessa área. Vai ser sempre um prazer, e quem vier vai ser só para dar força. Nosso sistema realmente está precisando aí de pessoas novas, e sendo aluno do Probante, sendo aluno do professor Guerra, a gente sabe que o nível vai ser alto. Então, gente, muito obrigado por estarem aqui assistindo esse vídeo até agora. Preparamos vários outros conteúdos para vocês, para ajudar vocês a conhecer outros ramos do direito, outros ramos de atuação da advocacia. Então, não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado mais uma vez e um forte abraço. Então, até mais, pessoal. Até a próxima.